Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty. Eu e a minha amiga Ana Vitória, a gente tem um combinado que é: cada uma pode escolher um livro pra obrigar a outra a ler durante o ano. E esse foi o livro que ela escolheu pra mim, e eu li assim logo que ela escolheu. Ela demorou pra escolher, ela me passou ele em abril e eu já peguei direto ele pra ler, eu peguei no Kindle. E da Liane Moriarty eu já tinha lido O Segredo do Meu Marido, que foi um livro que eu li, eu não tinha canal ainda, deve ter sido há uns 4 ou 5 anos. Foi uma tia minha que me emprestou, e eu confesso assim, que quando ela me emprestou eu fiquei meio com preconceito, assim, porque aquela capa, aquele título... E se eu não tivesse lido O Segredo do Meu Marido, provavelmente eu teria reagido da mesma forma frente a Pequenas Grandes Mentiras, porque eu acho que os títulos e as capas da Liane Moriarty não dão o peso que os livros dela trazem, assim. Eles dão uma cara de uma literatura um pouco mais leve, e repito, nada contra, só não é uma coisa que eu particularmente gosto muito de ler, mas fico feliz que eu tenha passado por cima desse preconceito e lido essa autora, porque os livros dela são muito mais profundos do que parecem e são livros que eu recomendo. Eu não lembro direito sobre O Segredo do Meu Marido, mas eu lembro que a história me surpreendeu, e Pequenas Grandes Mentiras foi ainda melhor. Eu só não me surpreendi tanto porque daí eu já fui sem preconceito e já sabia mais ou menos o que eu tinha a chance de encontrar. Ainda mais esse livro que virou o boom que virou, e teve a série. Eu já comecei a assistir a série, mas ainda não terminei, mas também tô gostando bastante. Mas enfim, sem mais delongas, vamos ao livro. Bom, a história de Pequenas Grandes Mentiras se passa numa cidade fictícia no litoral da Austrália. A autora, ela é australiana, e a gente tem basicamente 3 protagonistas e 2 outras mulheres que também são bastante importantes, mas que pelo menos no livro não chegam a ser protagonistas. Na série eu já reparei que elas têm um pouco mais de espaço do que no livro, mas enfim, a gente tem basicamente essas 5 personagens importantes, sendo que as 3 protagonistas são a Celeste, a Madeline e a Jane. A Celeste e a Madeline são meio que, assim, pilares da sociedade local, assim, elas são ricas, elas têm famílias bem estruturadas. A Celeste tem uma família, assim, que a princípio é perfeita, ela é aquela família de ouro que todo mundo inveja, ela tem um marido maravilhoso e 2 filhos gêmeos, e a Madeline, ela não é, assim, aparentemente tão perfeita, mas ela é aquela pessoa que cava o seu espaço, sabe? Ela se envolve com tudo, ela mete o bedelho em tudo, então ela não deixa de ser uma pessoa influente, porque ela busca essa influência. A terceira protagonista é a Jane, que é uma mãe solteira que acabou de chegar na cidade com seu filho Zig. Ela foi morar sozinha com ele ali, e a Madeline acaba, assim, adotando ela, porque ela também foi mãe solo, e ela sabe das dificuldades, então ela quer proteger a Jane, né, de qualquer forma. A Madeline, ela tem uma filha adolescente, que foi essa filha da qual ela foi praticamente mãe solo, e ela tem um menino e uma menina pequena. E é essa menina que vai estudar junto com os filhos da Celeste e com o Zig, que é o filho da Jane. As outras 2 mulheres que eu falei que quase são protagonistas também são a Bonnie. A Bonnie, ela é a atual mulher do pai da primeira filha da Madeline, e a Madeline se ressente muito com essa mulher e com a situação toda, porque esse cara nunca foi um pai pra filha dela, e agora ele é um super marido e um super pai da filhinha que ele tem com essa mulher, né, que é a Sky. E aquela coisa, né, a gente sabe que ela não devia jogar essa raiva pra cima da mulher, mas ela é humana e ela acaba assim fazendo isso, principalmente quando a filha adolescente dela começa a ir direto pra casa do pai e se encantar com a Bonnie. E a Bonnie, ela é toda natureba, ela dá aula de yoga, ela é vegetariana, e a filha dela se deslumbra com esse universo que não tem nada a ver com o universo da Madeline, então ela fica com muito ciúme e acaba criando uma rivalidade aí com a Bonnie que não é legal, mas que é humana. A outra personagem é a Renata, e eu já apresento ela. Bem, antes do primeiro dia de aula, a escola organiza um encontro, assim, uma confraternização para as crianças que vão entrar no primeiro ano se conhecerem. E nesse dia estão todas as crianças juntas, incluindo a filha da Bonnie, os filhos da Celeste, a filha da Madeline, o Zig e a filha da Renata, que é a Amabella. E quando essas crianças saem da confraternização, a Amabella foi enforcada, ela tá com marcas de dedo no pescoço. E ela diz que foi o Zig que fez isso com ela. E o Zig jura que não fez isso, e a Jane acredita no Zig, mas ela sempre fica com aquela dúvida, porque por mais que ela queira acreditar no filho, a menina diz veementemente que foi ele, e a Renata acredita piamente na filha, e ela vai tornar a vida da Jane um inferno, porque ela também é muito influente ali na sociedade, ela é muito rica, e ela vai querer virar a escola contra o Zig. Ela vai inclusive fazer uma petição para que o Zig seja expulso da escola.
porque ela tem certeza que ele enforcou a Mabella. E basicamente assim, as mães ali da escola vão se dividir em dois núcleos. Os que estão do lado da Madeline, da Celeste e da Jane, e os que estão do lado da Renata. A Bonnie, ela é neutra nessa situação, porque ela é do bem, ela é tipo da paz, ela não se mete nesse tipo de encrenca. Então, bom, esse é o principal conflito da história. Só que a autora, ela é muito boa em criar todo um contexto e cada personagem tem a sua própria tridimensionalidade e as suas próprias questões internas. Então a gente tem um problema de violência doméstica na casa da Celeste, que vai ser discutido com maestria ao longo do livro. Foi, assim, um dos melhores retratos de violência doméstica que eu já encontrei na literatura, porque eu achei realmente muito sólido e muito forte. A questão da Madeline eu já comentei, que é a questão desse ex-marido que não foi um pai pra filha dela, mas tá sendo um pai agora. A questão da Jane, que é uma mãe solteira que se mudou pra essa cidade de uma forma meio misteriosa, sozinha com um filho, sendo que ela saiu de um lugar onde ela tinha apoio dos pais. Então tem um mistério de por que Jane se mudou pra lá, o que ela quer nessa cidade. E, enfim, né, são vários arcos dramáticos onde a autora vai expondo e abordando várias situações muito interessantes e delicadas nesse meio de mulheres e de casa, de famílias, aquela coisa de que toda família parece perfeita por fora, mas por dentro ela tem ali as suas rupturas, né, as suas ruínas. Então a gente tem esse conflito geral, a gente tem esses pequenos conflitos de cada uma dessas mulheres. E desde o primeiro capítulo do livro a gente sabe que numa noite especial da escola, né, de perguntas e respostas para os pais, alguém morreu. Alguém foi assassinado ali naquele encontro. A gente não sabe quem matou, a gente não sabe quem morreu e a gente não sabe como aconteceu. E aí, então, é isso que acontece. É basicamente isso. A gente sabe que houve esse assassinato, mas a história volta no tempo e começa a contar desde esse primeiro dia lá onde teve a confraternização, logo que a Jane chegou na cidade. E as coisas vão se levando, a gente vai ter todos esses conflitos misturados. O conflito geral, que é Renata versus Jane, e entre um capítulo e outro sempre a gente tem uns pequenos entrecapítulos que são outras pessoas da escola, né, outros pais de alunos da escola dando depoimentos na delegacia referentes, né, às possíveis pessoas que estão envolvidas nesse assassinato. Então a gente conhece um pouco mais, assim, do contexto geral e das outras pessoas ao longo desses depoimentos. Eu achei que foi uma ideia interessante da autora pra gente poder conhecer mais personagens, mas ao mesmo tempo eu não acho que a construção dessas perguntas e das respostas que essas pessoas davam contribuíram de fato com a solução do caso, assim. De qualquer forma, eu achei que foi válido. Bom, acho que vocês já entenderam que eu gostei muito desse livro, que eu achei ele muito bem construído, que eu acho que todo mundo tem que quebrar o preconceito se tiver com literatura rasa, principalmente porque é feita por mulher, e aí já vem uma outra grande dose de preconceito, né? Porque, enfim, esse livro não é nada disso. Como eu já repeti várias vezes e vou finalizar repetindo mais uma, esse livro é muito bem construído, tem uma história cheia de questões delicadas e, na minha opinião, muito bem tratadas e muito bem guiadas ao longo da história, personagens tridimensionais, diálogos muito importantes e interessantes, e a autora sabe colocar plot twist no meio da história. Eu confesso que em determinado momento eu tava com medo desse assassinato ser algo, sei lá, extremamente não palpável, tipo, de ser uma coisa bizarra, e não foi. Foi muito bem construído também, foi totalmente palpável, e todos os plot twists que a autora colocava ao longo da história, na minha opinião, eram críveis. E isso pra mim é um grande talento, porque, né, essa mania de colocar plot twist tem tudo pra dar errado, ser umas coisas assim meio nada a ver, mas a autora é muito boa nisso. E então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham ficado com vontade de ler o livro. Se vocês já leram, me contem aqui embaixo o que vocês acharam. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e dar um joinha se curtiu. Um beijo e até a próxima. Tchau!